Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Grupo MD, o programa Encontro das Nações, que tem incluído nele o programa Social Interview in 60 Minutes. E o nosso convidado de hoje é um convidado que está no exterior, que muito nos agracia com a sua presença. E ele é bacharel em economia, formado pela extinta, falecida e saudosa Universidade Gama Filho, do qual também fiz parte. Ele tem MBA em Gestão Financeira pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em Contabilidade e Finanças também pela Fundação Getúlio Vargas, e tem diploma de Contabilidade e Finanças pela McMaster University de Ontário. Não sei se eu falei certo. Falou, tá bem. Uma das 4 universidades canadenses, uma das 4 universidades canadenses entre as 100 maiores do mundo. E top 75. Em 75, na 75ª posição. E atualmente ele mora e trabalha no Canadá. Estou falando com o Fernando Antônio Sinuque Martins, nosso querido amigo Fernando. Seja bem-vindo ao nosso programa, Fernando. Olá, tudo bom, André? Prazer estar aqui, prazer imenso poder falar com você novamente. E obrigado aí pela poder registrar. Acho que agora, uma vez no YouTube, nunca mais se perde, né? Vou poder contar um pouquinho da minha história. Vai ficar registrado para sempre. Aliás, isso aqui é uma característica dos nossos convidados, Fernando, que tem aquele currículo gigantesco. Você não foge à regra. Tem um baita currículo. E você atualmente mora em Ontário, no Canadá. Canadá, que é o segundo maior país do mundo em área total, só perde para a Rússia. Como é morar e trabalhar no Canadá? Aliás, eu nem falei onde você trabalha, depois você acrescenta para nós. Ok. Atualmente eu moro numa cidade chamada Barrie. Ela fica a uns 70 quilômetros ao norte da cidade de Toronto, em Ontário, que é o grande centro financeiro aqui do Canadá. E hoje em dia eu trabalho na FDS, né, que é a Foundation Drilling Service, que é uma empresa que basicamente trabalha com aluguel de equipamentos e ferramentas para perfuração para fazer fundação. Então, não é toda empresa, grande construtora, que precisa de ferramenta ou equipamento para poder perfurar, para construir uma ponte, um edifício, qualquer obra grande de engenharia, você precisa de boas fundações. A gente tem todo e qualquer tipo de ferramenta para atender às necessidades. Nisso daí... Tirando o lado comercial, é sensacional. Eu vou falar para você que, assim, comparando a experiência de trabalho Canadá versus a experiência profissional no Brasil. Eu tenho a oportunidade de trabalhar aqui mais ou menos na mesma área, mais ou menos não, na mesma área que eu trabalhava no Brasil. Como você disse, eu sou formado em economia, mas fiz minha carreira na área de controladoria e finanças. E aqui eu trabalho justamente nessa área, eu sou responsável por toda a área financeira da empresa e controladoria. O ritmo então, quer dizer que o suporte à engenharia civil é isso que a tua empresa faz? Porque é o seguinte, imagina que você tem uma furadeira e aí você precisa fazer furo na parede. Eu tenho as brocas de diferentes tamanhos. Uma broca custa $50 mil. Você não vai ter da número 1 a número 10. Ficar muito caro para você. Sabe lá Deus quando você vai usar a 9 ou a 8 novamente num próximo projeto. Então, você vai até a minha empresa e aluga. Eu tenho a ferramenta para poder alugar. Então, é mais interessante, é um nicho bem interessante para qualquer que a gente trabalha, porque, primeiro, é difícil ter muito concorrente, porque a porta de entrada, para você entrar nesse mercado, é muito caro. Você tem que comprar muitos ativos que são caros. Então, você é um excludente de pequenos outros concorrentes. E é interessante para a grande construtora, porque ela, em vez de ficar com dinheiro parado com os ativos no seu pátio,
os ativos estão comigo e eu alugo a um preço justo. Então, eles incluem isso, porque para fazer fundação é parte da obra, né? Nem a obra toda. Então, eles alugam, fica 2 meses ali para fazer as fundações e devolvem. É interessante. Então, é bom para a grande empresa de engenharia quanto para mim. É parte da obra, mas é a parte fundamental, né? É a fundação, né? Fundação fundamental, até tem a ver com isso. Mas conta um pouquinho para a gente, como é que foi essa tua paixão pela parte financeira, contabilidade, como você começou aqui no Brasil, como foi a tua proposta de ir para o exterior? Então, eu sempre fui apaixonado por bolsa de valores, né? Sempre, desde pequeno. Eu me lembro, acho que com 10 ou 11 anos, eu pedia para o meu avô para comprar. Foi quando ele comprou a primeira vez a ação para me mostrar, porque antigamente as ações eram papel. E eu acompanhava, vivia, sempre quis trabalhar com isso. E sempre fui muito bom em matemática na escola. Então, acabei fazendo a Universidade de Economia, na Gama Filho, porque tinha um curso à noite e eu podia trabalhar durante o dia. Você fez em Piedade? Fiz em Piedade. E aí, assim, durante o curso eu já trabalhava num banco de investimento. Então, quando eu me formei, assim que eu me formei, eu já fui trabalhar na mesa mesmo de operações. Eu, até me formar, trabalhava na custódia, né, na parte de back-office, que eles chamam. Não sei nem se chamam assim hoje em dia, mas era retaguarda, né, das operações, para aprender como é que funcionava o mercado, esse tipo de coisa. E depois que eu me formei, eles me deram Na essa extinta Bolsa oportunidade de Valores, para ir para a extinta a Bolsa mesa de de Valores do Rio operações. de Janeiro? Que? A extinta Bolsa de Valores do Rio de Janeiro? Cara, a gente operava qualquer bolsa, né? Tanto Rio quanto São Paulo, Sim, e a BMF também. No Banco de Investimentos operava hoje em dia só tem, acho que, Bovespa, né, e BMF, que isso. trabalha os futuros. Mas fazia open market, o banco onde eu trabalhava era um dealer, um distribuidor de dinheiro do Banco Central. Então a gente também fazia muito overnight, muita dessas coisas, muita operação de overnight, de girar mesmo dinheiro para zerar a posição financeira dos bancos. Mas eu comecei trabalhando nisso, depois eu resolvi abrir meu próprio negócio. Juventude. Mas bem, aí caí dentro, tive minha loja ligada à conexão, né, de internet, não de internet, mas conectividade de modo geral. Então eu vendia hub, switch, cabo, conector, esse tipo de coisa para montagem de redes, né, tanto domiciliar quanto de empresas. Aí depois disso, a gente passou por uma crise, o dólar subiu muito, a gente não conseguia vender direito, começou a entrar muito concorrente, muita gente com coisa do Paraguai, sabe? Não ficou legal, a gente fechou a empresa e eu comecei a trabalhar, voltei a trabalhar na área financeira, e aí numa empresa de TI, né, mas ligada à área financeira da empresa, né, na verdade, parte de controladoria dessa empresa. Mas eu sempre tive, cara, o sonho de trabalhar fora, eu sempre quis ter essa experiência, né? E como é que seria trabalhar fora? Como seria trabalhar no estrangeiro? Como seria? E eu sempre pesquisei, assim, né? Vou para a Europa, vou para os Estados Unidos, onde eu consigo um emprego, onde eu consigo, né? Minha família vai se adaptar, né? Depois que eu casei, fiquei com essa preocupação, onde que minha família iria se adaptar bem. Você chegou a cogitar a Oceania, Austrália? Sim, mas tem um contra na minha avaliação, que é o fuso. Eu estou a 1 hora do Brasil. Então, para falar com meus pais, que já têm uma certa idade, 1 hora é tranquilo. Então, assim, eu estou fazendo um negócio aqui na cozinha, estou com uma dúvida de como cozinhar, posso ligar para minha mãe e falar assim, mãe, como é que é o negócio mesmo? É que tem que jogar o quê? Se fosse na Austrália, não tinha como fazer isso, cara. 12 horas, minha mãe estaria dormindo. Ou prestes para acordar, sei lá. Não sei se eu conseguiria, entendeu?
Mas eu pesei muito, e um dos fatores de vir para o Canadá foi o fato de eu estar a 10 horas de viagem do Brasil, né? Eu tenho voo direto, Toronto, São Paulo, 3 vezes por semana, 10 horas de voo, mais uma horinha de ponte aérea. Estou no Rio. 1 hora de distância de fuso horário de diferença. Vai aumentar agora para 2 horas, porque aqui vai acabar o horário de verão. A gente entrou no outono agora. E é a época que eu mais gosto. Tem um céu azul maravilhoso, com aquele contraste das árvores com os tons amarelos, vermelhos. Fica lindo, realmente fica muito bonito. E começa a minha dor, né? Porque começa a fazer frio. Eu não sei. Hoje mesmo, acho que de manhã estava 12 graus, alguma coisa assim. Mas vou falar para você que muda, sabia? A sensação térmica, essa sensação de frio. Eu, com 12 graus aqui no Canadá, saio com um casaquinho leve. Juro por Deus. Um casaquinho de moletom fino. Rapaz, que isso. É. 12 graus aqui é Tem gente inimaginável. morrendo. É. Gente morrendo. Aqui, eu juro para você, 12 graus. Eu só começo a colocar os casacos, que eu chamo mais de pesados, depois de 15 de novembro. Ali, a partir de 15 de novembro, já cai a primeira neve, tem sempre uma nevezinha ali em novembro, só para o pessoal lembrar que tem que colocar o pneu de neve. E a outra coisa que é diferente do Brasil, né? A gente usa aí no Brasil o pneu normal. Aqui, quando você faz seguro, que é uma coisa obrigatória aqui, você comprou um carro, você tem que ter seguro. Uma das coisas que faz seu seguro ficar mais barato é você trocar o pneu por um pneu especial de neve. Aqui também tem o pneu que eles chamam de all season, né? Que é aquele pneu para qualquer... Mas não é tão seguro quanto o pneu de neve. Então, quer dizer que para você sair do Brasil, a língua nunca teria sido barreira. Eu sempre estudei inglês. Sim, claro. Sim, eu tive a oportunidade, graças a Deus, meus pais puderam pagar, eu sempre pude estudar inglês. Mas quando eu tomei a decisão, mesmo em 2018, eu falei, não, agora eu vou. Né, tomar vergonha nessa cara, né, antes dos 50. Não, já é. Até porque, assim, quando eu pesei, assim, para as crianças, né, para mim era óbvio que eu queria, era meu sonho, né? Então, para mim, não tinha problema. Para as crianças, é a oportunidade delas aprenderem um segundo idioma, ou terceiro, né? Porque aqui também, onde eu estou, o francês não é obrigatório, mas é língua obrigatória na escola. Então, eles têm um contato com o francês, mas não é algo que que meu filho vá virar fluente em francês, não acredito. Né? Mas para eles é uma boa experiência, vai ter contato com uma cultura não é tão diferente da nossa, vai ter contato, vai ter mais segurança, um país mais seguro do que onde eu morava, né, no Rio de Janeiro. Não dá para generalizar, o Brasil é muito grande, tem lugares maravilhosos aí no país, tão seguros quanto aqui. E, porra, é um gigante da economia, uma das 7 maiores economias do mundo. Então, assim, vai ter emprego, eles precisam de gente. Então, isso tudo pesou para eu vir para cá. Para as crianças, todas elas, o mais velho estava com 10 anos, o mais novo com 8, então não tinha grandes laços de amizade, esse tipo de coisa que eles começam a estreitar com a adolescência, né? Eles começam a estreitar os laços de amizade mesmo quando ficam adolescentes. E, cara, e assim, achei também que para minha esposa seria uma boa, na época, Tatiana, achei que fosse, né? Para ela seria bom, porque iria forçar ela a melhorar o inglês, ter uma experiência internacional, viver num outro país. E aquele negócio, na hora, se não desse certo e quisesse voltar, voltava com uma experiência boa, voltava com uma experiência internacional, voltava com melhor inglês. Então, a gente decidiu vir. Mas já estava há bastante tempo sem estudar inglês. E aí, para você,
para vir para cá, eu vim num esquema de estudo e trabalho. E aí, para estudar, você precisa ter uma nota mínima num dos testes de proficiência em inglês. E aí, na universidade que eu estudei, precisava ter nota 6,5 nos testes. Aí eu fiz o teste no Brasil e não passei, né? Não atingi a nota, porque eu já estava há bastante tempo sem estudar. Aí comecei a estudar no país, aí no Brasil, para estudar inglês. Mas, cara, eu só tinha contato com a língua inglesa poucas horas por dia. Falei, não vai dar certo. Peguei minhas coisas, final de agosto, vim para cá. Aí fui morar numa cidadezinha chamada Burlington, que fica ao lado de Toronto. E aí me matriculei num curso de inglês aqui. Então eu tinha contato com inglês o dia todo. E no curso eu estudei para a prova. Porque não adianta você saber falar inglês, você tem que estar preparado para fazer a prova de proficiência. Que é outra coisa, outra bobeira que, né, o marinheiro aqui de primeira viagem não sabia. Mas aqui eu estudei para a prova. Aí fiz a prova e passei. Aí, com a nota, eu consegui me matricular na universidade, trouxe todos os documentos necessários e pude estudar na McMaster, que é uma universidade maravilhosa, coisa de cinema. Sabe aqueles filmes americanos que você vê né, as pessoas na faculdade, não sei o quê? É a mesma coisa. É aquela vibe ali. É igualzinho, não muda nada. Eu só não fiquei nos dormitórios, só não fiquei nos dormitórios, né? Eu estava aqui com minha família, acabei alugando um apartamento, morava em casa. Então, eu não tive esse tipo de vivência na universidade. Mas é muito legal. Foi esquisito, porque, assim, voltar a estudar com mais de 45 anos, você é um tiozão dentro de sala de aula. A verdade é essa. É verdade. Porque a molecada ali, cara, tem 22, 20, 19. Tá ali fazendo faculdade. Aí chega aquele maluco, né? Aí o professor chegou. Eu falei, não, sou estudante. O professor tá chegando aí. Outra geração, né? Aí, cara, porra, primeiro semestre, né? Ninguém sentava perto de mim, ninguém queria fazer nenhum trabalho comigo, nem nada. Aí veio a primeira prova. Adivinha quem tirou o único nota 100 da sala? Você. Exatamente. Aí eu comecei a ganhar um monte de amigo. Pô, me explica isso aqui. Explica isso aqui. Aí dali para frente, amigo, nunca estudei tanto na minha vida como estudei aqui. É impressionante. É puxado. Não é fácil. É em outra língua. Você discutir em sala de aula. Discutir, né? O que eu falo é argumentar. Sim. Em sala de aula com uma pessoa que é nativa em inglês é complicado, mas isso é ótimo, porque agora, quando você está trabalhando, você precisa defender seus pontos, defender uma reunião, as suas coisas. Isso foi legal da universidade. E, cara, depois do primeiro term, né, que eu mostrei que vim para não sou maluco, estou perdido ali na universidade, a galera começou a me respeitar, e aí eu cheguei a ajudar muito colega de mais novo para estudar, fazia grupo de estudo, eles pediam para eu chegar, a gente marcava na universidade, a gente ia para a biblioteca para poder estudar. É muito legal. Foi uma experiência muito diferente, muito legal, muito boa mesmo. O problema é que durante o tempo que você está estudando, não é permitido que você trabalhe full time, já que eles consideram você um estudante de tempo integral. Então, você só pode trabalhar part-time, né? Só pode trabalhar parte do seu tempo, e é limitado a 20 horas por semana. E é difícil você encontrar alguém que queira contratar só por 20 horas por semana, entendeu? Essa que é a questão. Mas dá, assim, se você for para um grande centro, a minha universidade ficava numa cidade chamada Hamilton, que é uma cidade grande, tem uns 600, 700 mil habitantes. Eu trabalhei, cara, e aí
uma das coisas que vai caindo, né? Você fala assim, porra, trabalhei em chão de fábrica, uma fábrica de alumínio que fazia tratamento químico nas peças e tal, não sei o quê, e eu trabalhei no chão de fábrica. Aí você fala, porra, cara, foi para lá para pegar subemprego, que é uma das coisas que, assim, não existe subemprego aqui. Aqui os empregos, qualquer que seja, tá? O jardineiro, não sei o quê, vai te remunerar de forma que você vai viver de forma digna. E outra coisa que eu aprendi na universidade é que taxas, né, os impostos, eles são aqui muito igualitários. Então, se você trabalha, se você é empresário ou se você investe dinheiro, no final das contas, o quanto você ganhou, você vai ter o mesmo, né, o líquido, o valor líquido no final. E não tem muita diferença salarial, líquido que eu estou falando. Então, o salário mínimo é $16. O cara ganha no ano, sei lá, quase $50.000. Vai pagar pouco de imposto, vai pagar 15%. Um cara que é muito bom vai ganhar $120.000 por ano. Ganha mais, se for muito, muito bom. Mas vamos lá, 120 mil já é um bom salário. No final das contas, depois de pagar todos os impostos, o cara vai ficar com 50 e poucos mil. Então, a diferença, apesar do bruto ser mais que o dobro, quando você vê o líquido, não chega a 50%, às vezes. Então, assim, o que eu digo, aqui parece que é todo mundo uma grande... Aqui é mais ou menos... É uma grande classe média. Acho que 80% da população deve viver aí ganhando entre 50 e 100 mil, 120 mil dólares por ano. Deve ter uns 10% que ganham mais de 120 mil dólares por ano, e deve ter um grupo de, sei lá, 10%, chutando números, tá? Que ganham menos de 10 mil e aí acabam tendo que viver com a ajuda do governo, programas sociais, esse tipo de coisa. Mas são dólares canadenses? São dólares canadenses. Hoje em dia está valendo 70 centavos de dólar americano. É 1,3. Você precisa ter 1,3 dólares canadenses para comprar $1. Sim, perfeito. É o que eu ia falar com você. Você, quando era pequeno, você jogava War, né? É. War tem 4 territórios no Canadá. Você já deve ter conquistado todos já. Labrador, Cara, Ottawa, Vancouver e Mackenzie. Mas não é Ottawa que se fala. Como é que cara, se chama a e capital do assim, Canadá? e deram o nome das cidades, né? Não foram nem das províncias. E Vancouver é BC, né? Que é British Columbia. Ottawa é a capital aqui do Canadá, que fica em Ontario. Quais são as outras duas que você falou? É Vancouver e Mackenzie. Mackenzie, eu nem sei onde fica, cara. Mackenzie é por causa do rio Mackenzie. Isso aqui eu tive que pesquisar. Sabe mais Realmente do que eu. fantástico, rapaz. Não, é porque o War é uma coisa que todo mundo sempre jogou, né? É, Vladivostok, todo mundo sabe onde fica. por causa do War. Só por causa do War. Só por causa do War. E vem cá, e como é que é viver numa monarquia constitucional, federal, parlamentarista? Ou seja, você tem ao mesmo tempo um rei, É, uma governadora geral e um primeiro-ministro. é. Como é essa salada de coisas? Então, o rei, nosso querido Charles III agora, né, que sucedeu a Elizabeth II, é uma figura mesmo de só para foto, né? Porque não manda muito. A gente faz parte da Commonwealth, né? O Canadá faz parte da Commonwealth, mas ele não tem grande importância no dia a dia aqui das decisões do país. Tá? É uma figura mesmo de só para constar, para inglês ver. Calendário. Do calendário. O primeiro-ministro toca o país, né? Então, assim, as regras federais, esse tipo de coisa. Mas os estados aqui, que são conhecidos como províncias, né? Não são estados, são províncias e territórios, os governadores é que fazem, que tocam o dia a dia. É como se fossem pequenos países, como nos Estados Unidos, né?
pequenos países, cada estado tem uma legislação. Agora, sexta-feira mesmo é feriado federal, mas aqui para Ontário não conta, vai todo mundo trabalhar normal. Mas se você for funcionário federal, aí você vai ficar em casa. E aí tem algumas províncias que seguem. Tem as províncias do Atlântico, acho que também decretaram feriado e tal. Morreu a rainha, foi a mesma coisa. O governo federal decretou luto de 3 dias, com feriado na segunda-feira, né, para acompanhar o enterro. Ontário olhou e falou assim, não, muito obrigado, a gente vai continuar trabalhando aqui, valeu? Benção. E vamos que vamos. Né? Ninguém parou. Agora, tem diferença entre o lado Atlântico e o lado Pacífico do Canadá? Cara, é como... Ou a concentração se dá perto dos grandes lagos ali, Isso. na divisa com os Estados Unidos? Porque nossa pesquisa, o nosso grupo de pesquisa fez também essa pesquisa dizendo o seguinte, que a maior fronteira terrestre do mundo é entre Canadá e Estados Unidos. Então, naturalmente, eu teria que perguntar para você, Fernando, existe influência do Canadá nos Estados Unidos e dos Estados Unidos no Canadá? Existe influência dos Estados Unidos no Canadá. É o irmão mais velho, muito mais forte, né, economicamente falando. A gente faz muito negócio com os Estados Unidos e é desigual, né, mas é pacífico. Tem a brincadeira, óbvio, né? Óbvio, fica coisa de vizinho, mas é tranquilo. A convivência é muito tranquila. A gente aqui tem um estilo de vida. A gente difícil. Provocações, né, Fernando? É porque é o seguinte, aí uma das provocações que o canadense fala, é assim, Canadá é os Estados Unidos que deu certo. A gente tem seguro-saúde de graça, que nos Estados Unidos é pago, caro. A gente tem aqui as armas, né, para você tirar uma arma é muito mais complicado que nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, com qualquer um lá facilmente consegue ter registro e comprar uma arma, que é bem mais complicado. Então, o pessoal fala que aqui é os Estados Unidos que deu certo. O problema daqui é que, apesar de ser um país gigante, ele não é densamente povoado, pelo contrário, né? Ele é muito pouco povoado, acho que a população aqui é de 40 milhões de habitantes, posso estar errado agora no número, mas é próximo disso, e acho que 75%, 80%, como você disse, mora ali colado na fronteira, né, com os Estados Unidos, porque para cima é muito frio, então é muito difícil você se estabelecer lá. Aí você pergunta, você moraria nos Estados Unidos? Sei. Eu gostaria de ter uma experiência num estado mais quente, onde eu tivesse menos variação de temperatura. Aqui eu tenho verões onde a temperatura bate 38, 39 graus, e inverno com temperatura menos 28, que aconteceu agora em janeiro. Rapaz, realmente... E como fica? Vou falar para você, eu achava que ia sentir frio. Eu acho que eu sinto menos frio aqui do que no Brasil. Porque aqui está tudo preparado para essa friaca. O que acontece é que, assim, no Brasil, mesmo com frio, você vai para a rua. Você sai, você vai tomar um chopinho, né? Aqui não, amigo. Aqui, quando bate essa temperatura menos 15 para baixo, ninguém sai de casa. Só sai se, porra, não para, né? Porque, assim, sai de casa. Eu fui trabalhar, estava menos 28. Não tem como não ir trabalhar, tem que ir. Mas eu saio da minha casa, está quentinha, 23 graus, por aí. Aí vou para minha garagem, entro no carro que eu já liguei, sei lá, 5, 10 minutos antes, ele já está quentinho. Aí dirijo até o meu trabalho, estaciono, entro numa empresa que também está 23 graus. Então, assim, eu fiquei exposto o tempo que eu fiquei no estacionamento da empresa até entrar dentro da empresa. Fiquei exposto ao frio. Dentro da empresa, normal, trabalha com camiseta
É, simples, nada demais. E lá fora, Agora, com a você não... temperatura? Quê? Lá fora, menos 28? Menos 28. Depois eu te mando a foto do. Eu entrei no carro, indo trabalhar, aí no painel estava lá, temperatura externa, menos 28. Eu falei, que legal. Tirei uma foto para mandar para a galera. Depois Rapaz, eu te mando. Agora, é preparado, tudo preparado. Você vai, aonde você vai, é calefação. Você não sente frio. Óbvio que você sente frio se você entrar no. Assim, não ligar. Aqui os carros você liga à distância, né? Você consegue ligar o carro à distância. E aí ele fica, sei lá, 5, 10 minutinhos ali ligado. Aí você entra no carro, já está quente. Se você entrar direto no carro, é como se estivesse entrando dentro da sua geladeira. Se você deixar uma garrafa d'água dentro do carro, congela. Deixar o carro exposto, congela a garrafa d'água dentro do que carro. isso? É. Vem cá, e como é o combustível? Como é isso aí? Cara, existem uns aquecedores elétricos, e aí quem não tem, porque assim, eu tenho garagem em casa, então eu deixo o carro parado dentro de casa. Quem não tem, eles têm, não sei se você já não deve ter reparado, não sei se você já teve em algum país que faz muito frio, mas eles têm uns aquecedores elétricos, e aí tem a tomadinha que fica pendurada para fora. Aí você liga numa extensão, liga na sua casa, ele aquece o motor. Aí você liga, isso para quem deixa carro exposto, entendeu? Então, assim, funcionário de supermercado, né? Chega no supermercado, aquele estacionamento descoberto. O cara para ali às 8 horas da manhã, trabalha 6, 8 horas por dia. Quando vai embora, se fez frio, tipo menos 15 para baixo, o carro não pega. Aí ele você liga, tem uma extensãozinha, você liga ali, o motor esquenta um pouquinho, aí você consegue ligar o carro. Se não. Mas é aquele negócio, é preparado, o pessoal é preparado. Tem um ponto de luz já no estacionamento, para você poder conectar. Essas coisas são todas preparadas já. As Então é aquela estradas. situação que você tem que tirar a neve da porta de casa. Tem, tem. Você é responsável. Porque é o seguinte, cara, a neve. Você vai aprendendo. A neve, se você tira, ela caiu, você for lá e tirar da sua driveway, né, na frente da casa, jogar para os cantos, para poder passar com o seu carro, é muito mais interessante do que você passar com o seu carro e depois, por algum motivo, você tentar tirar a neve. É muito mais difícil. É mais fácil você tirar logo depois que ela cair. Se você passar com o carro por cima da neve, ela compacta e congela de novo. Para tirar é um problema. E fica escorregadio. Então, que é o maior perigo, você escorregar na sua driveway e cair. Ou alguém escorregar na sua driveway e cair e te acionar na justiça, porque você não tomou conta da driveway ou da calçada na frente da sua casa. Isso que é cruel. E morar num país que o IDH é alto, como é com família, com filhos, mulher, filhos, como é Cara, é essa legal. aventura? Vamos lá. Aqui eles têm a escola elementar, que vai até a 8ª série. Tem o high school, que são os 4 anos ali da série 9 ao 12º ano. E a universidade, para quem quiser fazer universidade. Você também tem você tem colleges que te dão certificados para você trabalhar em habilidades manuais, de carpintaria, plumbing, conexão, oh meu Deus, encanamento, trabalhar com encanamento, eletricista, esse tipo de coisa. Aqui não existe o cara chegar e falar assim, não, hoje eu sou eletricista. Não tem, você não consegue. Você precisa ter um certificado né, estudar, acho que é 2 anos para você estudando para ser eletricista. Você tem 2 anos para estudar. Cara, para fazer unha aqui, precisa ter certificado. Rapaz, estou impressionado. Aí os caras cobram, você só consegue trabalhar, né? Para você trabalhar para alguém, ou para você ter sua empresa, você tem que demonstrar que você é certificado, que você conhece. Mas é bem legal. O elementar, ele é muito mais focado na formação do cidadão, a formação da pessoa
como cidadão, como pessoa, do que realmente focado em ensinar muita coisa para a criança, né? Aprofundar muito geografia ou ciências. Ciências eles até dão, são bem legais com ciências. Ciências, matemática, inglês e as minhas crianças estudaram na escola católica, então tinha sempre religião. Eles tratam com mais seriedade, mesmo na elementar. Mas é muito mais formação do cidadão, empatia com o terceiro, você trabalhar em grupo, fazer projeto. Seria educação moral e cívica, empreendedorismo, seria isso? Cara, educação moral, não tem a matéria em si, mas eles estão muito mais preocupados com isso do que ensinar, aprofundar muito matemática, do que aprofundar muito geografia. Eles vão falar sobre, dá um passant, né? A cobrança não é essa absurdo, não é esse monte de prova que tem aí no Brasil que eu fazia, né? Meus filhos faziam aí no Brasil. Tem teste, óbvio, eles querem saber se a criança está aprendendo e tal, mas é muito mais tranquilo. Eles começam a aprofundar quando chegam na high school. Aí na high school, realmente, eles estudam, mas aí a high school é diferente do Brasil também. Seria o científico? Mas é uma escola, é um científico, e junto tem uma escola técnica. Então, assim, se você não é de estudar, não tem problema. Você vai ver a matemática, tem uma quantidade de matérias que são básicas e obrigatórias. Matemática, ciências, inglês, uma série de matérias que são obrigatórias. O francês aqui, porque é a segunda língua, Religião. É obrigatório, você tem que ter essas matérias. Religião E aí também? você começa a pegar, aqui a escola é um horário só, é só um horário só. É, como diria antigamente, o tempo integral. Eles começam às 8 e vão até às 3 da tarde. E aí eles têm, além de todas as matérias que são obrigatórias, né, educação física, né, tem muita coisa ligada a esporte, eles incentivam bastante, é uma coisa bem legal. Então, na escola onde o Dudu está, tem o basquete, tem voleibol, tem futebol, o nosso soccer, e eu acho que tem futebol americano também. Acho que tinha beisebol, mas acabou, não sei porquê. Não sei se formou time, se o professor saiu, não sei o que aconteceu. E tem a parte, como eu te falei, do técnico. Então, assim, o cara não é muito lá ligado a... Não quer ser médico, não quer ser engenheiro, não quer ser arquiteto, mas o cara tem habilidade. Ele vai ter contato ali na escola com marcenaria, com mecânica, com solda, eletrônica. Tem um laboratório de eletrônica muito legal para o cara fazer. Tem aqueles projetinhos, tanto para você fazer programas, né, de computador, como aqueles primeiros passos na robótica, né, os programas que fazem que o robô faça algum tipo de movimento, algum tipo de ação. Muito legal. Eu tive a oportunidade, teve a escola aberta lá, então as crianças que estavam se formando dessa turma, mostrando os projetos e tal, de robótica. E legal, cara, que não falta dinheiro na escola. A escola é pública, você não bota dinheiro nenhum. Toda sala de aula com computador, meu filho tem computador, iPad, não falta. Porra, você vai nos laboratórios de mecânica, aqui tem um programa também assim, o cara quer ser mecânico de automóvel, aí, primeiro contato é na escola, né, que ele vai ter. Você tem um carro velho, você, em vez de vender o seu carro, né, você não está mais funcionando, você doa para a escola e ganha um valor para bater do seu imposto de renda. Aí as crianças vão ter acesso às peças usadas, aí vão ver como é que é o desgaste, não sei o quê, como é que troca, contato com o motor, como é que funciona o negócio de combustão, blá, blá, blá. É muito interessante, muito legal. E óbvio, né, tem aqueles que preferem seguir por esse rumo. E não são mal sucedidos, pelo contrário, conseguem, tem pessoas que trabalham na área de encanamento, eletricista,
mecânico, que ganha salários tão bons quanto um contador, não vou dizer médico, porque médico está numa categoria um pouquinho, mas um arquiteto, qualquer outro assim, profissional de nível universitário. Então, aqui não precisa ter nível universitário para você viver com dignidade, para você ter um bom salário. Quer dizer que é uma escola comum vinculada a uma escola técnica, é como se fosse uma escola comum do lado de um Senai. É. E o aluno pode entrar no Senai à vontade, cursar o que quiser, desde que cumpra aquelas matérias que são básicas. Exatamente. Aí ele vai puxando. Se ele não gosta de estudar, não é o futuro dele entrar para a universidade. Ele não quer ser advogado, não quer ser engenheiro, não tem problema nenhum. Ele pode ser eletricista e vai ganhar tão bem, se for bom, né? Um bom eletricista vai ganhar tão bem quanto um bom contador, um bom arquiteto, um bom engenheiro. Aqui, como eu falei, né? Uma grande classe média. A galera ali trabalha para ficar... E aqui tem muito disso, ia falar sobre trabalhar no Brasil, trabalhar aqui. Eu acho aqui muito mais tranquilo de se trabalhar. Tudo bem, não tenho uma grande experiência de trabalho aqui. Eu trabalhei em chão de fábrica, não tinha nenhuma grande cobrança, pelo contrário, né? Se aparecesse trabalhar, não tinha ninguém com um chicote na minha costas. Trabalhar! Forçando produtividade, nada disso. E na empresa que eu trabalho, também é muito tranquilo, assim, os prazos, tudo a gente negocia, você faz, né? Tem nada que você... isso aqui é para ontem, isso aqui você tem que fazer hora extra, que você tem que chegar antes de sair de não sei que horas da noite. Lá, nego estranho. Aqui, para você fazer uma hora extra, você pedir quase para o Papa. Não, o rei Charles III, posso fazer uma hora extra? É assim, porque ninguém entende que nesse negócio de hora, só se você tiver... Normalmente é o cara que está precisando de ganhar algum dinheiro extra, que vem pedir, pelo amor de Deus, posso fazer mais umas horas, não sei o quê, parará, para conseguir faturar mais ou algum mais. E, né? Senão, 4 horas, o meu esquema, né? Como eu trabalho ligado à construção civil, eu acabo tendo que trabalhar no mesmo horário do pessoal da construção civil, que é aqui no Canadá, que é de 7 às 4. Então, 4 horas cai o lápis. Cai mesmo. E no inverno cai 10 para as 4, porque eu vou ligar o carro, já volto, vou fechando as coisas, pegando casaco. Mas é muito tranquilo, cara. Todo mundo, né? Assim, é do dono da empresa ao chão de fábrica. Todo mundo cai mesmo o lápis. Fernando, um comportamento que se tem, assim, que se vê bastante, é do indivíduo que sai do Brasil, vai para o exterior, ganha know-how e pega uma tecnologia daí e traz para o Brasil e cria uma empresa de sucesso. Você já pensou nisso antes? Não. Até porque vontade de voltar é nenhuma. Tem que confessar isso aqui baixinho, que, né, ninguém sabe o dia de amanhã, mas falando hoje, a vontade é nenhuma de voltar. Eu estou muito bem adaptado aqui, trabalho no que gosto. Meu filho, o Dudu, que está aqui comigo, também está super adaptado, também não tem vontade nenhuma de voltar. Cara, voltar para o Brasil para passar férias, como eu fiz no verão. Fui, passei 2 semanas, vi a família, vi meus amigos, contei minhas histórias, voltei, vim embora para casa. Estou em casa. Isso aqui é onde... Cara, aqui tem 3 coisas que eu sempre acho que são, para mim, fundamentais. Saúde, aqui eu tenho de graça. É a melhor do mundo? Não. Longe de ser a melhor do mundo. Mas eu tenho saúde garantido de graça. Educação. Eu gosto do que eu vi. Eu acho que a educação daqui, e os números dizem isso, é muito boa. De graça. Segurança.
eu tenho uma... É óbvio que aqui não está livre de violência, mas a sensação de segurança que eu tenho aqui não tem preço. Não tem preço. Meu filho sai de manhã para ir para a escola de bicicleta, eu sei que ele vai voltar com a bicicleta, ele leva um computador da escola nas costas, né, dentro da mochila, eu sei que ninguém vai parar ele no caminho para roubar o computador, ele tem celular, e porra, sai com os amigos, durante o verão, que fica sol aqui até 9h30 da noite, ele voltava para casa 9h30, 10 horas da noite, celular na mão, falando com o celular exposto. Coisa que aí no Brasil você tem que entrar num lugar para poder falar com alguém, para poder sair, botar no bolso de novo, ficar olhando para os lados, né? Se vai passar alguma moto. Porra, isso não. Cara, eu vou no supermercado, deixo o carro aberto. Eu deixo o carro aberto. Eu juro por Deus, eu já fui no supermercado, eu deixei o carro aberto com a chave dentro. Esqueci. Sabe por quê? Eu chego, a minha chave não é aquela, o meu carro é desligado no botão, né? E aí eu só preciso estar com a chave perto. Então, o que eu fiz? Eu cheguei, estava com ela na mão, joguei no painel, assim, do lado, naquele vãozinho ali, de perto da marcha ré, da freio de mão, desculpa. Fui para o supermercado, cheguei no supermercado, apertei o botão, falando, blá, 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 saí do carro, blá, bati a porta, fui no supermercado, fiz minhas compras, fiquei lá, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, paguei e voltei. Quando cheguei no carro, com um carrinho, bati a mão no bolso, falei, cadê a chave? Caralho, cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Vou na porta, aberto. Ninguém mexeu. Ninguém mexe. Já vi gente deixar o carro ligado. No inverno, o cara parar na frente de uma loja, sai do carro, deixa o carro ligado, vai na loja, faz o que tem que fazer e volta. É coisa rápida, 5, 10 minutinhos no máximo. Mas deixa o carro ligado. Essa sensação de segurança não tem preço. E aí eu poderia acrescentar mais um quarto item, que seria infraestrutura? Cara. Eu gosto. Porque é o seguinte, como eu já falei, né, eu moro numa cidade chamada Barrie, 150 mil habitantes, 70 quilômetros de Toronto. Não falta absolutamente nada para mim aqui. Eu tenho cinemas tão bons quanto os cinemas de Toronto, que é o grande centro. Os supermercados que eu tenho aqui, são os mesmos lá de Toronto. Óbvio. Em Toronto tem a culinária tailandesa, não sei o quê, aqui talvez não tenha. Mas é aquele negócio, se eu tiver com muita vontade de comer comida tailandesa, eu pego o carro, em 1 hora eu estou em Toronto, como e volto, no final de semana, se eu quiser. Né? Toronto tem, das 5 grandes ligas americanas, né? Toronto tem time em 4. Tem um na NBA, que é o Toronto Raptors, tem o de hockey, tem o de beisebol e tem de soccer, né? De futebol, da MLS. E da NBA foi recentemente campeão, não foi? Foi, Toronto foi. Acho que em 2019 ele foi campeão. Rapids, né? O Raptors. Raptors, isso. Que nem Toronto. Aqui ninguém fala Toronto, fala Toronto. Ele come o último T. E o Ottawa? Ottawa é o que mesmo? Ottawa. Agora, teu nome, Sinuque, é de qual origem? Origem belga. É um nome muito... uma família bem grande na Bélgica. E você vai enfrentar um probleminha agora. Você vai enfrentar um probleminha agora. O Canadá está no grupo F da Copa do Mundo. Junto com a Bélgica. Tem a Bélgica, Marrocos e Croácia. E agora? Vai torcer para quem? Eu vou torcer para o Brasil. Fácil. Camiseta do Brasil. Mas nesse grupo F, não, eu estou falando... Não, eu estou torcendo pelo Canadá, é claro. Não acho que não é a primeira vez que ele está indo para a Copa, mas é uma das primeiras, a segunda ou terceira vez, eu acho. E eu gostaria realmente que o Canadá passasse da fase de grupos, porque aí ia dar um bom incentivo aqui para outros, né, para a garotada começar a jogar futebol, né, olhar com mais carinho para o futebol, acompanhar.
os jogos da MLS já atraem grandes públicos, né? Porque aqui a gente tem muita gente da Europa e sul-americano que são apaixonados por futebol. E na ausência dos times deles, acabam adotando o time da cidade e vão lá torcer. Então, o time de Toronto tem uma torcida bem grande. Mas não é o mesmo futebol que a gente está acostumado de ver no Maracanã, né? Aquele Flamengo e Vasco, aquele, porra, clássico. Não consigo olhar, não consigo. Eu já fui assistir jogo da MLS, mas não é a mesma. Sabe? É porque a gente não tem, acaba eu não tendo vínculo com o time, né? Assim, eu adotei ele porque eu moro aqui perto. Qual time que A você paixão torce? mesmo ficou no Brasil. Qual time que você torce, hein? Flamengo, aqui é Toronto. E quais são as Mas cores do Toronto? é vermelho. A camisa principal é vermelha. Sim, sim. Não é vermelho e preta, não, né? Não, não, não. Essa ficou no Brasil, infelizmente. Está longe, Vermelho eu e só preto consigo é do acompanhar Corinthians. agora pela televisão. Não posso, estou longe do Maracanã, saudade. Ia muito para lá? Cara, eu já fui muito. Depois que casei, tive filhos, aí eu até fui algumas vezes para tentar incentivar as crianças e tal. O Daniel até joga bastante futebol, né? Tá na escolinha de futebol e tal. E pelo menos os dois aqui de casa, todos dois torcem pelo Flamengo. Então isso já fiz, já cumpri o meu papel. Já. Fez, Prosseguimento fez o dever de em casa. casa são torcedores do Flamengo. Uma coisa que eu tava pesquisando, que aí tem uma colônia portuguesa grande, não é? Gigante. Porque tem escolinhas tanto do Porto como do Benfica. Tem alguma aí perto de você? Como são as Não. escolinhas de futebol aí no, onde você mora? Então, a colônia portuguesa é grande em Toronto. Tem alguns bairros lá em Toronto com muita, mas muita presença portuguesa. E as escolinhas, tanto do Porto quanto do Benfica, ficam por lá. Aqui na cidade onde eu moro, você tem as escolinhas, você tem contato com o futebol, né, o soccer, que eles chamam aqui, na escola. Então, algumas escolas têm times e jogam uma liga das escolas. Então, meu filho, esse ano, logo que ele entrou na high school, ele fez o que eles chamam aqui de tryout, para saber se ele ia ser selecionado para o time, para poder treinar com o time e competir nessa escola. Ele não foi selecionado, então, se ele quiser agora jogar futebol, eu vou ter que inscrevê-lo nas ligas que existem aqui na cidade. Então, assim, aqui em Barrie existe uma liga, e aí tem, sei lá, 8, 9 times, e aí eu vou ligar para essa liga para me inscrever, aí perto da minha casa, qual é o time que é mais próximo, vou ter que ir até lá, eles também fazem um teste, e aí eles colocam no time A ou time B, tem sempre uma coisa, porque aí não tem muito. Eles aceitam todo mundo, né? Você quer jogar, eles vão te ensinar. E aí você vai ter contato com o futebol, né? É a escolinha daqui. Alguns são mais profissionais, outros são menos. Né? Tem alguns que são. Você vê que os professores, né, são profissionais do esporte, já jogaram futebol em algum momento, tiveram algum contato. Como no Brasil, você vê algumas escolinhas bem profissionais e outras que são formadas por pais apaixonados por futebol e que fazem as crianças jogarem. Óbvio, a diferença está no quanto custa. Quando você paga para um pai apaixonado treinar ali o filho dele, mais uns amiguinhos, é muito mais barato do que você pagar para um cara que, né, é profissional do esporte, fez uma universidade nesse sentido, já tem algum tipo de experiência em treinamento em algum tipo de clube, esse tipo de coisa. E é óbvio, né? As ligas acabam se formando nesse sentido também. Você tem a liga que é dos pais apaixonados, né, que são profissionais durante o dia e depois do horário de trabalho são coaches, né, são treinadores. Tem muito aqui, é muito legal, é uma participação muito legal. E fazem uma liga para eles, então jogam no final de semana. Tem sempre jogo, né? Tem sempre contato.
Mas você tem diferentes níveis, né? Tem esse que é dos pais, tem outro que é mais profissional e tem o das escolas. Eu posso E dizer que depois, na futebol... universidade você também tem. A universidade também incentiva. Assim como nos Estados Unidos, você vê muito incentivo, tem muita bolsa para atleta. Então, as universidades também têm os seus times. E daí, Pode-se dizer que futebol é o principal esporte do Canadá? não, de longe, mais longe, é o hóquei. Cara, tá o negócio esquisito. A gente nasceu num país tropical, a gente nunca teve contato com esse esporte. Isso é verdade. Cara, eu não consigo entender a paixão deles, assim como eles não conseguem entender minha paixão por futebol. Né? O canadense olha para mim e fala, você torce, vai... Como é que é? Vai ter Copa do Mundo e você quer ficar em casa porque seu time vai jogar? Você tá maluco? Falei, mas isso é normal no Brasil, as pessoas não vão trabalhar no dia que o Brasil joga. Puta que pariu, tá maluco? Não é possível? Mas é verdade, é assim que acontece. Lá a gente Mas aqui, se um grande time vai para uma final, tem gente que falta o trabalho, mas falta. Não é um negócio de, vamos liberar porque é o time. Não. Mas aqui eles são apaixonados pelo rock. Eles não têm time da NFL, eles têm uma liga própria, que é a CFL, que joga aqui com os times do Canadá. São regras até um pouco diferentes do futebol americano da NFL. Mas, incrível que pareça, sabe qual é o segundo jogo, o segundo esporte mais praticado aqui? É outro Bom, famoso aí no Brasil, super bom, famoso no Brasil. surf não é. Não, é o lacrosse. Ih, rapaz. Traduz aí, por favor. O lacrosse é um jogo de campo onde as pessoas jogam com um bastão que tem uma cesta na ponta. E você tem que jogar uma bola de um bastão desse, né, para o outro, e aí fazer um gol, marcar um gol. É o lacrosse. É o segundo esporte daqui, você acredita? E é esporte Mas, olímpico também, sei. não, rapaz, agora você me pegou, acho que não. Acho que lacrosse não é olímpico. Pô, então o futebol fica lá atrás. Aí depois, Agora, basquete, acho que é o basquete é o terceiro, vôlei sim. em quarto, e aí que vem o futebol, eu acho. Não, o capaz de futebol está depois do cricket. Tem colônia portuguesa por aí? Portuguesa não, brasileira por aí? Cara, tem muito brasileiro por aqui. Mais Tem. disperso, sim. Eu não diria que seja uma colônia gigante, não. A gente tem, assim, o brasileiro tem crescido na quantidade de imigrantes vindo para o Canadá. Acho que no último ano ele foi o sétimo país que mais trouxe imigrantes para o Canadá. Sexto ou sétimo. Mas a grande maioria é de chinês e de indiano. E americano, Impressionante. não? Não. Tem crescido o número de americanos vindo para cá. Mas mesmo assim é muito menos que brasileiros vindo para cá, você acredita? Poxa, que incrível, rapaz. É. Realmente são curiosidades assim que é um país fora do planeta. Cara, é um caso de sucesso. Se você olhar Toronto, 50% da população não nasceu no Canadá e vive em harmonia. Você tem pessoas do mundo inteiro, diferentes raças, diferentes religiões, e uma cidade que você vive com harmonia. É perfeita? Não, está longe de ser perfeita. Minha sogra teve aqui, tomou um susto danado. A gente foi passear com ela em Toronto, aí a gente foi, né, no final de semana, não me lembro se era sábado, se era domingo, mas era um dia de manhã, a gente passeando por Toronto, a gente parado numa esquina, né, esperando o sinal fechar para poder atravessar, para um maluco só de camiseta. Mas era só camiseta. Não tinha nem cueca. O cara só de camiseta. Nu, Maluco. Nu. 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 E, Assim, nu. Maluco. É isso que eu falo. é, Tem maluco? Tem maluco. Mas... realmente isso aí é incrível.
Só para finalizar aqui, Fernando, tem um lema aí, um lema que você defende, que é: uma base sólida também é necessária do departamento financeiro. Eu não poderia, é claro, né? Você é um pensador, um grande amigo, um pensador, eu não poderia deixar de colocar essa frase. Mas é verdade. Disserta um pouco sobre essa frase daí, que é Cara, lógico, é fundamental, fazendo uma né, homenagem à tua profissão. para todo negócio, né? Eu acho que é fundamental ter uma boa, sólida base financeira para você conhecer bem o seu negócio, saber como ele gira, para você com boas informações, você toma as suas melhores decisões. Então, se você tem o conhecimento na mão, se você tem o controle financeiro na mão, você vai tomar boas decisões financeiras. Saber se é hora de investir, se é hora de segurar as despesas. Então, é muito importante ter essa sólida experiência, né? Essa sólida conhecimento em finanças para você ter sucesso nos seus negócios. Agora, um conselho para quem quiser sair do Brasil e ir para o Canadá. Qual o conselho que você dá? Cara, se preparar bem e manter a expectativa baixa. Em que sentido manter a expectativa baixa? Não acho, assim, tem muita gente que chega aqui com um sonho americano, né? Eu vou ficar rico rápido. Isso já passou. Acho que nem nos Estados Unidos mais você chega lá e vai trabalhar na construção civil e vou fazer muito dinheiro. Já não é mais assim. Mas você, muitas vezes aqui, para quem vem, né? Muita gente me procura, pergunta, como é que é a sua experiência, não sei o quê. Eu tive sorte, tá, né? Me preparei bem e tal, e consigo trabalhar na mesma área que eu trabalhava no Brasil. Foi uma transição muito tranquila para mim. Mas não é a realidade para 100% das pessoas que vêm para cá. Eu conheço muito brasileiro que largou a profissão no Brasil e veio para cá para ser uma coisa completamente diferente. E tem que trabalhar isso porque é frustrante. Muitas vezes o cara tem que ter muito certo dessa decisão de querer sair, quais são os pontos fortes que ele defende na hora de sair. E, cara, sempre, sempre tome a decisão que for melhor para você. Eu escutei muita gente assim, vou sair do Brasil porque eu quero dar um futuro melhor para meus filhos. Bullshit, como o pessoal aqui diz. Você vai sair porque você quer, cara. Agora é o seguinte, qual é a consequência para o seu filho? E aí pesa, né? Ver que, no meu caso, em particular, as crianças eram pequenas. Eu acho que o impacto para eles foi muito pequeno. Para minha esposa, foi uma porrada. Tanto que ela não aguentou. Ela voltou para o Brasil. Ela não segurou. E eu achei que ela fosse virar a chave fácil. Mas o inglês, para ela, foi uma dificuldade, foi uma barreira grande. E Você acha que você fala... Eu achava que era fluente no país. Eu botava no meu currículo lá que falava bem inglês. Cheguei aqui e vi que, maluco, eu não sei nada. Estou aprendendo agora. Quase 5 anos depois, agora posso falar assim, não, arranho bem. Acho que eu falo razoável. Porque todo dia eu aprendo alguma coisa nova em inglês. Uma palavra nova, um sentido, um significado novo, uma coisa. E, cara, não é ruim você mudar de profissão e começar numa profissão que aí no Brasil é considerado subemprego. Porque aqui, que o pessoal no Brasil chama de subemprego, ser garçom, né? Falando, mas garçom é subemprego. Garçom aqui passa férias em Cuba, no resort. Você ganha suficiente, você vai ser milionário? Vai nadar na piscina de moedinhas de ouro, que nem o Tio Patinhas? Não. Você vai viver com dignidade. Você vai pagar a prestação de um carro, que não é um carro velho, é um carro com menos de 10 anos.
seus filhos vão estudar em boas escolas, vão ter boas oportunidades. Você vai ter acesso a bens de consumo, né, por um preço razoável dentro do que você ganha. Então, é possível você adquirir bens de consumo. E você vive com dignidade. Você tem saúde, você tem segurança. Você pode, com o mesmo salário de garçom, você vai pagar o aluguel ou um mortgage, vai viver com dignidade num apartamento decente. Não é nenhuma. Não existe a favela como existe aí eu conhecia no Rio de Janeiro, né? Aquelas casas que o cara sai construindo as paredes de qualquer jeito, não sei o quê, uma encostada na outra. Não tem. Não tem esse tipo de coisa. Vai vir uma casa que foi construída de forma decente, com calefação, com não sei o quê. Pode ser uma casa mais velha? Provavelmente. Mas eu acho que aqui ainda se vive com mais dignidade do que em muitos lugares aí do país, do Brasil. Por isso que eu digo, venha, é legal, é bom, mas é difícil. O inverno é casca grossa, a língua é uma barreira, não vou falar que é a mais difícil do mundo, mas é uma barreira. Emprego tem, basta você aceitar, né? Tem sempre, você pode trabalhar na construção, conheço gente trabalha na construção civil, faz essas paredes aqui são de gesso acartonado. Ele trabalha com isso. Então, trabalha o ano inteiro, não trabalha dentro de ambiente fechado, né, colocando gesso acartonado para fazer acabamento. Então, consegue trabalhar o ano inteiro, ganha muito mais dinheiro do que eu. Muito mais. Que trabalho, né, no horário certinho, dentro do escritório. Mas é isso, André. Eu ainda vou entender por que nós aqui no Brasil temos essa visão De de subemprego? emprego e subemprego. Eu ainda Cara, vou que a entender. distância é muito grande. O cara que ganha menos na minha empresa, o líquido dele não chega a ser 3 vezes menor, não, muito menos que isso, do que o salário do dono da empresa, que é de 200 e blau mil por ano. Porque tem os impostos e tal, quando você vai ver o líquido dos dois, não chega a 3 vezes. Não chega a 3 vezes. Não tem essa distância social como no Brasil, que o cara que trabalha menor, o cara, sei lá, se trabalha no hospital, o cara que ganha menos ali, o diretor do hospital, o líquido dos dois, às vezes é 20 vezes de diferença. Sim, realmente tem essa Então, assim, desigualdade. não tem, aqui não é subemprego, é emprego braçal. Às vezes é o cara que trabalha com jardinagem, na construção civil, é muito mais cansativo. Chega uma certa idade, se você vier para cá com 45, dói as costas, velho. Eu cheguei a trabalhar chão de fábrica, tinha dia que eu chegava em casa para tinha que tomar comprimido por causa de dor nas costas. Mas podia levar meus filhos no cinema, pagava a prestação do carro, então, Mitsubishi Outlander, porra, trabalhando em chão de fábrica. Porra. Comida, você tem acesso, cara. Você tem acesso. Tem acesso. E tem aquelas filmagens do YouTube que são normais, a diferença da compra de supermercado num país X e no Brasil. Você já fez essa É comparação? cruel, né, cara? Porque se você converter, fica muito caro aqui, né? O dólar canadense acho que é R$ 4, a última vez que eu vi. Tá 3 e muito, quase 4. Então, se você converter direto, o cara vai olhar e falar assim, nossa, mas fica caro. Mas se você parar para pensar, deixa eu pegar um exemplo aqui. Refrigerante. Eu não sei quanto está um refrigerante de 2 litros no Brasil, mas é uma commodity, é uma Coca-Cola zero no Brasil. Quanto você paga um refrigerante de 2 litros? Eu não tenho ideia, eu não bebo refrigerante, mas Você é saudável, tá muito justo. Deixa não eu ver tenho outra coisa. ideia. Tá, aqui eu pago $5, eu compro 3 garrafas. 1,66. O que eu faço? Se você multiplicar por 4,
talvez fique mais caro que aí no Brasil. Mas se pensar que R$ 20. as $5, quanto representa do salário mínimo aqui, é muito menos do que a mesma Entendi. Coca representa, percentualmente falando, do salário. Então, o cara aqui tem que abrir mão para comprar uma Coca-Cola muito menos do salário do que um cara aí no Brasil, entendeu? É esse tipo de Sim, coisa que eu... termos percentuais. Fora outra coisa, Sim. assim, se meu filho quiser um tênis da Nike, desses que é top de linha, não que eu vou comprar, que eu não sou maluco de deixar na mão de um adolescente um tênis, né? Mas, digamos que eu sou milionário, eu quero comprar. Eu tenho certeza que ele vai para a escola, vai voltar, ninguém vai parar ele na rua, mandar ele tirar o tênis e roubar. A mesma coisa, eu quero ter o celular top, o novo da Apple, né, 14, lá, não sei o quê. Eu sei que ninguém vai me parar para me roubar. Rolex, você quer comprar um Rolex? Tudo bem, você vai ralar, vai trabalhar, vai juntar o dinheiro, vai comprar um Rolex. Você pode sair com ele na rua, é óbvio. Se você deixar em cima do banco e for embora, é capaz de alguém levar. Mas você usando, dificilmente, eu acredito que você vai ver uma arma, alguém puxar uma arma para você, uma faca, para tentar roubar o seu relógio, o seu bem, seu carro, esse tipo de coisa. Mas é acessível e você consegue usar, se você quiser. É Isso que importa, né? A qualidade de vida. Fernando, muito obrigado passou muito rápido. Estou vendo pela tua, agora a hora, são 7h20, mais de 7h20. muito obrigado Impressionante. pela tua participação aqui. Aqui no Brasil, 8h24. É. Uma hora de diferença. Uma horinha de diferença. Como eu falei, é fácil, né? Imagina se eu estivesse na Austrália. Pois é. Seria Vocês... complicado, mas nós iríamos atrás de você. Fique tranquilo. Prazer foi meu, André. Muito obrigado aí pela oportunidade. Já converso com você. Continua na linha, que eu vou me Valeu. despedir aqui dos nossos amigos e parceiros. Então, esse daí foi mais um convidado nosso, que nós alegremente abrimos espaço aqui para ele. Ele, com muito carinho, muita dedicação, nos ensinou um pouco mais sobre o Canadá, que é um país realmente espetacular. E esse foi mais um programa do Grupo MD, do programa Encontro das Nações, do Social Interview em 60 Minutes, dessa vez com o Fernando Antônio Sinuque Martins, o nosso amigo economista e da contabilidade. Fernando, muito obrigado, até a próxima. Muito Obrigado, obrigado André. por estar conosco.